O que existia antes do início? Stanley Sfecas, professor de filosofia clássica na Universidade de Indianápolis, campus de Atenas, aceitou minha proposta para procurar na Biblioteca Nacional de Atenas evidências envolvendo a correlação entre as posições dos astrofísicos contemporâneos e dos filósofos gregos da antiguidade relacionados com o início do universo. Publicou uma tese de doutorado sobre a metafísica aristotélica e sua visão sempre teve um valor especial para mim. Após uma investigação detalhada que fizemos em textos antigos a respeito da cosmologia da antiguidade, chegamos a conclusões iguais, um fato que me fez muito feliz. O ponto importante sobre as questões envolvendo o início do mundo e seu funcionamento, que o professor Sfecas enfatizou comigo em suas discussões, é se a questão do exotérico e esotérico é importante, como se diz, extrínseco ou intrínseco. Eu acho que o significado disso é o de que, se formularmos uma teoria sobre o início do mundo, baseado em números e equações, teríamos que criar uma teoria fundamentada na natureza dos números, que é extrínseco, mas não no funcionamento do princípio, que é intrínseco, a fim de discutir a hipótese de um início cósmico. Um é forçado, de um ponto de vista lógico, a elevar a questão: o que existiu antes do início? Se aceitarmos que antes do início do mundo havia somente leis, nós temos que legitimar a questão. Como em um passado infinito, um certo Deus instituiu várias leis infinitas sem nenhuma possibilidade de sua manifestação, preso como estava, em completa inércia. De qualquer modo, porque a lei tem em seu significado principal o tema movimento, em qualquer tipo de matéria, as noções de leis de inércia contradizem o senso comum. Aristóteles sustentou que a matéria não é gerada, nem mesmo é forma. Ambas são eternas. O que é gerado não é nem nova matéria, nem nova forma. A transformação é uma transição de uma possibilidade para a realidade, de potencialidade para a atualidade. Isso é precisamente o que o movimento do Todo-Poderoso que transforma potencialidade dentro de validações verdadeiras. Esse movimento é idêntico com causa e efeito, que definem a constituição e a essência da matéria no mundo. A partir disso, se diz que o universo nunca teve um início. Zeno alega que não há matéria sem espírito, ou espírito sem matéria. Matéria é o elemento passivo da natureza, que está em constante transformação, enquanto espírito, que é considerado uma parte inseparável da matéria, é o elemento ativo. Toda entidade real tem uma constituição física. A ação do espírito contra a matéria manifesta-se da que ele chama razão original. E depois você tem Anaxágoras, que disse que as sementes, números infinitos de sementes e tudo está em tudo. E a mente, o primeiro a falar sobre a mente. Mente são as leis, é claro, que regem o universo. Para Zeno, o primeiro princípio do mundo é o espírito, que define e guarda a legítima ordem da natureza. Levando em conta que houve um Big Bang de uma molécula de hidrogênio, essa molécula deveria carregar consigo a razão original, significando o sopro da vida, que se expressa em sua automática atividade interior. Se isso não ocorreu, então o universo é apenas um mecanismo. Se de qualquer modo é apenas um mecanismo, sem o privilégio do movimento automático, então sua máquina está condenada à inércia eterna. Mas a característica dominante do universo é o movimento. Deste modo, o universo como um todo, nessa visão, deve ser composto de matéria e espírito inseparáveis. Voltando sozinho para minha casa, naquela noite chuvosa, eu estava pensando que a questão mais séria em nossas vidas é: por que o universo existe? Eu me fiz perguntas e tentei respondê-las. O universo é perfeito? Se não é perfeito, então por que ele é suscetível a equações? E por que as leis que definem sua existência e sua essência não entraram em colapso? Se for perfeito, é eterno? Se for eterno, pode ter um início?
Se não tiver um início, tem uma origem divina? Se aceitarmos que isso envolve uma tendência exterior, não deveria ter uma tendência automática para fluir interiormente para construir sua perfeição? Se o universo funcionar mecanicamente, ele pode ser também animado? Ele teve uma origem divina? Ele tem um destino divino? Se não, por que não? Enquanto eu colocava a chave na porta, eu recordava a visão científica relativa ao princípio antrópico cosmológico e fraco, que alega que foram necessários 10 bilhões de anos para a vida inteligente se desenvolver em nosso planeta. Em resumo, sentimento, pensamento e inteligência humana, de acordo com essa teoria, devem ter começado de uma base zero, com uma tendência para um estado infinitamente evolucionário. Ao contrário, por mais que alguém estude o passado, mais o homem é visto com menos inteligência de acordo com a mesma teoria. Se esse for o caso, eu disse a mim mesmo, o conjunto da filosofia grega deve ser abolido no que diz respeito à existência autônoma do conhecimento completo. E isso por eu sempre ter acreditado que a ciência é serva da sabedoria e nunca o contrário. E essa é a chave para qualquer demonstração científica, é o experimento produzido pela mente para a solução de cada problema. Eu estava feliz enquanto fechava a porta da minha casa. Estava certo que no topo da pirâmide do início havia espírito, só espírito. Espíritos que são eternos, não encarnados e imortais. O intelecto é uma criação eterna do homem eterno, em um mundo eterno. As três grandes questões da filosofia, como sabemos, são o que é real, o que é conhecimento. Podemos ter certeza do conhecimento, podemos ter a verdade, e é claro, o que é bom, o que é ágata. Essas são as questões básicas que respondem à metafísica, à epistemologia e à ética, as três maiores partes da filosofia. O real e o irreal. Eu sempre gostei de acompanhar Carolina ao mercado de Atenas. Eu acho fascinante observar as pessoas, jovens e velhas, homens, mulheres e crianças, pesquisando, escolhendo e comprando. Uma distorção estranha dos fatos nos leva a uma verdadeiramente filosófica peixaria. O proprietário da peixaria tentou me convencer que o peixe está nesse momento na minha frente. E se eu não o levasse agora, ele não estaria lá por muito tempo, porque alguma outra pessoa o levaria. O peixe que você vê na sua frente, disse o peixeiro filosófico, não vai estar mais em 2 horas. Será como se você nunca tivesse passado por aqui, então você vai perder a oportunidade de adquiri-lo. Você está dizendo que eu nunca mais vou achar um peixe de novo porque o oceano irá secar? Perguntei ao peixeiro sorrindo. O oceano trabalha para você e para todos, respondeu o peixeiro filósofo. O oceano não irá secar. É infinito. Você sabe por que é infinito? É infinito por uma razão. Porque nunca nasceu e nunca vai morrer. Eu sei o que estou falando. Eu acredito que você saiba muito, Carolina disse a ele. Você já viu o nascer do sol no mar? Enquanto está em um barco de pesca? Continuou o pescador. Não, eu respondi. Se você tiver a sorte o suficiente para ver isso, então você irá entender por que Deus nos abençoou e nós não sabemos dar valor a isso. No final, eu comprei o peixe. Não porque me impressionou como comida, mas porque eu gostei do homem que me vendeu e que falou de valores eternos. Isto é um peixe. Poderia somente não ser um para mim se eu não o tivesse comprado. E certamente, se eu não tivesse ido ao mercado, eu nunca teria aprendido que o peixe é, em outras palavras, existe. Este peixe saiu do oceano, que produz peixes continuamente. E esse oceano é infinito em um senso comum. Há milhões de anos, os humanos têm comido peixe dele, sem que os peixes desaparecessem. Eu estava pensando que Aristóteles acreditou que ser refere-se a qualquer coisa que o homem possa aprender em todo o universo, com seus 5 sentidos, e que ser é caracterizado como sujeito pela matéria, assim como forma. Então, o peixe existe para mim porque eu percebi isso. No mundo, matéria pode não existir sem forma, nem forma sem matéria.
essas duas coisas tiveram uma unidade indissolúvel entre elas. Parmênides falou que a mudança era uma ilusão. O que é real é a constante. Para Aristóteles, ambos matéria e forma são eternas. Geração, que quer dizer se tornar, está sempre em um estado de reprodução no qual matéria gera matéria e forma gera forma. A transição da possibilidade para a realidade sugere movimento. O movimento que é a existência do mundo e autoexistente e eternamente dinâmico. A harmonia do mundo natural é baseada em 4 grandes forças. Hawking nos informou sobre essas forças. No início dos anos 60, os físicos classificaram as forças em 4 categorias que eram diferentes e independentes umas das outras. A primeira era a força da gravidade, que nasceu de uma partícula, o graviton. A força gravitacional é a mais fraca de todas as outras forças. De qualquer forma, tem 2 propriedades significativas que contrabalanceiam sua pequena intensidade. Primeiro, é universal com ações e todas as partículas do universo no mesmo caminho. Todas as partículas atraem umas às outras. Nenhuma partícula é inerte ou repelida pela gravidade. A segunda propriedade importante da força gravitacional é que pode agir em grandes distâncias. A combinação dessas 2 qualidades implica em que as forças gravitacionais acumulem e possam superar todas as outras forças. A gravidade leva um grande corpo à destruição e nada pode parar isso. No caso de uma estrela ou galáxia isolada, a destruição cria um buraco negro. A segunda dessas 4 categorias de força é a força eletromagnética, que nasceu de uma partícula que chamamos de fóton. A força eletromagnética é bilhões, bilhões, bilhões e bilhões de vezes mais forte do que a força gravitacional. Como a gravidade, age também em grandes distâncias. Mas, ao contrário da gravidade, não atua nas partículas da mesma maneira. Algumas são atraídas, algumas se mantêm sem influência e outras são repelidas. A atração e repulsão entre as partículas em corpos grandes são quase todas neutralizadas, ao contrário da força gravitacional entre as partículas, que atrairá todas. E por esse motivo, os corpos caem na Terra em uma escala atômica ou molecular, é claro. Em sistemas com um relativamente pequeno número de partículas, as forças eletromagnéticas dominam as forças gravitacionais. Na ainda menor escala nuclear, uma trilionésima porcentagem de 1 metro, a terceira e quarta forças, a fraca e a forte força nuclear prevalece sobre as outras. As 4 grandes forças que o professor Hawking cita determinam a medida da função da harmonia universal. Ambas, qualidade e quantidade de cada força, produzem um resultado total, exatamente como o universo precisa para existir. Se uma dessas 4 forças fosse um pouco mais fraca ou um pouco mais forte, essas forças não poderiam coexistir em harmonia. Para ter certeza, com essa medida perdida, o universo seria destruído.
Essa medida de completa harmonia tem uma fonte divina. Em meu programa de televisão, Apocryphal Harmony, em um programa dedicado ao todo do cosmo, eu discuti com os meus convidados se havia a possibilidade de um homem compreender a totalidade do universo. O mundo que nós podemos perceber além da Terra, além dos planetas e da galáxia. Todo esse universo conhecido que enxergamos à noite com telescópios. Constituem uma parte comprovada do todo que é perceptível, para que compreendamos esse todo. Qualquer coisa que o homem conheça e qualquer coisa que ele venha a conhecer no futuro sobre o universo será sempre limitado, dado o convencional desenvolvimento humano. Qualquer coisa que não vemos, qualquer coisa que não podemos medir, temos que considerar como não existente, no sentido de que é inexistente pelo nosso medo. E qualquer coisa é inexistente nesse sentido, não se move desde que não exista em nossas mentes. O movimento é uma propriedade cujos limites estão dentro do cálculo humano. O que quer que percebamos como existente, o que podemos dizer com certeza é que se move e é real. A água que flui da nascente e completa o lago é uma realidade. Mas os sistemas das galáxias, além das fronteiras da percepção humana, não são reais. Por isso, não se movimentam, já que só achamos que eles são provavelmente encontrados em mundos distantes. O todo do universo não é calculado com precisão. Nem pode ser medido, nem demonstrável. Está além da razão. Por isso, tem limites desconhecidos e, finalmente, está além de qualquer cálculo ou especulação humana. Portanto, o todo é imóvel. Conceitualmente, pertence ao campo das ideias que dizem respeito a Deus. Toda teoria científica que tenta provar que o conhecimento existente da parte constitui a escala da interpretação do todo traz à minha mente o peixeiro que desesperadamente tenta iluminar o oceano com a luz de seu barco. O todo, até mesmo como palavra, é convencional. Nada nos impede de dizer que o todo pode se reproduzir em uma estrutura de imagens de espelho aritmeticamente infinita do todo. Você já entrou num elevador que tem espelhos? Se não, se imagine como o todo. Entre num elevador com espelhos e conte, ou tente contar quantas vezes você se vê. Muitas? Bastante? Ou infinitas? Nossa tentativa para entender o universo em sua totalidade indica que nossa mente tenta criar uma teoria unificada na qual a totalidade das leis do universo serão conhecidas, até mesmo se só convencionalmente, e seríamos capacitados para interpretar isso. Hawking discute a teoria de todas as coisas. Em 29 de abril de 1980, dei a aula inaugural como professor de matemática na Universidade de Cambridge, intitulada O Fim da Física Teórica Chegou. Eu descrevi o progresso feito nos últimos 100 anos e perguntei quais as possibilidades da teoria da grande unificação ser encontrada no fim do século. Bom, o fim do século chegou. Embora tenha havido muito progresso, especialmente nos últimos 3 anos, não parece como se nós finalmente tivéssemos concluído. Deixe-nos, de qualquer modo, rever o período que passou e deixe-nos imaginar a perspectiva da realização desse objetivo de física teórica em um futuro próximo. Ou quem sabe, o objetivo vai estar sempre além do horizonte. Minha fé na total interpretação do cosmos, como é posicionada pelos filósofos gregos da antiguidade, me leva a uma conclusão de que a ciência, em seus esforços para interpretar a totalidade do universo, irá sempre se encontrar além do horizonte, como o professor Hawking chama isso.
Já a realidade se encontra na interpretação esotérica das leis, números e equações. É a realidade do interior, sabedoria, intuição que age além do conhecimento científico. É o horizonte da alma do mundo que somente a alma humana, que é parte dele, consegue perceber. Quando discutimos o real e o irreal no meu programa, a linha telefônica estava totalmente congestionada, com telespectadores querendo saber se o mundo em que vivemos é uma realidade ou uma ilusão. Foram muitas as conclusões. Se tomarmos a posição de Pitágoras, diremos que a realidade no mundo são os números e as relações matemáticas. Xenófanes acreditava que a maior realidade é o início do mundo por Deus. Parmênides proclamou que o princípio unitário do ser não era gerado, era imóvel e incorruptível. Heráclito defendeu a teoria do fluxo. Ele acreditou que a realidade era uma mudança incessante das coisas no mundo. Nós não temos o direito de dizer que uma coisa, por exemplo, esse jardim, é exatamente o que vemos. Mas nós temos o direito de dizer que esse jardim é o que é agora, nesse momento, mas no próximo momento sofrerá todas as consequências da mudança que deriva da contínua fluência do se tornar. Dessa forma, esse jardim não é nunca o mesmo. O filósofo neoplatonista Plotino acreditou que o universo visível é uma imitação. O universo real é mental, sendo que representa a existência. A existência não é achada em qualquer lugar, não pode ser definida, medida ou compreendida. Por isso, ele mesmo é tudo, e todas as almas estão inclusas. Por essa razão, a mais alta realidade, um humano existente, pode experimentar a percepção do existir. Eu gostei das ideias de Plotino e escrevi a palavra grega para existência, on. Omicron é o círculo, a apresentação gráfica do todo. Ni, como termo matemático que define o infinito, o que não pode ser contado ou imaginado. Portanto, on igual Omicron mais ni. Essa ideia me entusiasmou. Eu considerei isso porque, em grego, cada letra é também um número com um valor único. E cada palavra é uma soma de letras que interpreta com aritmética e semântica completamente o que a palavra significa por si mesma. Eu concluí que a palavra sozinha, on, pode constituir para cada pessoa o ponto de partida para entender o a manada, o início dos números dentro do qual o todo, em infinitas somas aritméticas, evolui e existe, produzindo a vida eterna do universo. A ideia de Deus foi profundamente enraizada em mim, em meus tempos de infância. O relógio automático da natureza, que a cada momento determinou o nascimento, a vida e a morte, parecia que estava mudando o ponteiro dos minutos, onde quer que eu me encontrasse, em qualquer coisa que existisse ao meu redor. Deus, o universo, nossa terra e eu, éramos 4 coisas diferentes que eu tinha me proposto a unir em uma essência do único. Só então eu poderia reivindicar minha entrada no reino da sabedoria e supremacia do Criador. Deus se expressa através da percepção religiosa. O universo pelas visões científicas. Nossa Terra pelo estudo da natureza. Nós mesmos pelo autoconhecimento. Essa flor no solo está viva ou morta? Deve estar viva. Desde que eu regue o solo, a flor irá beber e não só beber, começará, ao mesmo tempo, escolher os ingredientes na terra em suas raízes, que irá começar a crescer, irá sugar os ingredientes, irá passá-los pelas artérias internas e irá transformá-los em flores e folhas. Resumindo, essa flor é uma mente exata e completa. E o solo? Tem alma? Sim, também tem alma. Colabora com luz, água e vento para o bem da natureza. Como uma fábrica gigante se transforma continuamente os elementos que a compõem, os reconstitui com água e luz